Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois bem galera, hoje veremos uma aula sobre ângulos de um polígono convexo, relação entre os ângulos internos e externos de um polígono convexo. Pois bem, vamos lá. Vimos em anos anteriores que, em um polígono convexo, cada ângulo interno e o ângulo externo com vértice comum são adjacentes e suplementares. Aqui, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. No polígono convexo ao lado, por exemplo, temos que a soma dos ângulos internos, esse ângulo aqui, ó, com o seu ângulo adjacente externo, que é esse ângulo Azinho minúsculo, vai dar sempre 180. Ou seja, se eu somar esse ângulo aqui, mais esse vai ser 180. Então, aqui, ó, a medida do ângulo A, que é esse ângulo aqui, mais a medida do ângulo A minúsculo, que é esse ângulo externo aqui, dá 180. Do mesmo modo, aqui, ó, a medida desse ângulo interno B, ó, essa medida aqui, ó, mais a medida do ângulo externo B, ó, dá 180. E assim por diante, do mesmo modo. C mais esse C aqui dá 180 e esse D aqui interno com esse D aqui externo dá 180. Vamos ver agora a soma das medidas dos ângulos internos e a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo. Podemos encontrar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer com base na soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, pois todo polígono convexo pode ser decomposto em triângulos. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos lá. Traçando as diagonais que partem de um mesmo vértice, é possível decompor qualquer polígono convexo em triângulos. Veja alguns exemplos. Nesse exemplo aqui, esse quadrilátero aqui, ó. Se eu pegar aqui, traçar essa diagonal daqui até aqui, ó, formou o que? Dois triângulos, né? Melhor dizendo. Esse triângulo 1 aqui, ó, e esse outro triângulo 2 aqui, ó. Aqui do mesmo jeito, ó, do mesmo vértice eu traçar as diagonais, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Formou o que? Aqui é um heptágono, né? Aí se eu traçar as suas diagonais aqui, ó, vamos formando os triângulos, né? No caso aqui formou 5 triângulos. E aqui nesse decágono, se eu pegar aqui, traçar também as diagonais, vão formando os triângulos. Entenderam? E para saber a quantidade de triângulos que são formados em um polígono é fácil. Basta você pegar o que? O número de triângulos aqui, ó, formados são aqui, ó. Pegar aqui a quantidade de lado desse polígono, nesse caso aqui, é um quadrilátero, né? Um quadrilátero tem quantos lados? 4 lados, né? Pegar a quantidade de lado dele e subtrair de 2. Ou seja, 4 menos 2 vai dar 2, né? Logo teremos, a figura vai ser formada com 2 triângulos. Ó. Nesse aqui, ó, um heptágono. Um heptágono é uma figura geométrica de 7 lados, né? Vou subtrair de 2, ó. 7 menos 2 dá quem? 5, né? Logo, deu para ver que formaram 5 triângulos. 1, 2, aqui, ó, o terceiro triângulo, o quarto e o quinto triângulo. Aqui, esse decágono é uma figura geométrica de 10 lados. Para saber a quantidade de triângulos formada por eles, ó, só basta pegar o que? A quantidade de lados, né? Que é um decágono, tem 10 lados, e subtrair de 2 também. Ó. Logo, teremos 10 menos 2 dá 8. Logo vamos formar 8 triângulos se eu traçar essas diagonais, tá, ok? Vamos ver essa observação aqui, ó. Ou seja, exatamente o que eu falei anteriormente. Se pegarmos a quantidade de lados de um polígono e subtrairmos 2, resultará na quantidade de triângulos formados por diagonais traçadas de um mesmo vértice. Entenderam? Essas diagonais aqui que eu tracei, saem tudo do mesmo vértice, ó. Desse vértice aqui, ó. E saiu desse vértice aqui, ó. Tracei essas diagonais. Se eu pegar a quantidade de lados desse polígono aqui e subtrair de 2, eu vou saber quantos triângulos vão ser formados por eles, por essas diagonais. Aqui, ó. Veja
como encontrar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Ou seja, a soma da medida dos ângulos internos, dos ângulos que está dentro desse polígono. Não sou esse, mais esse, mais esse, mais esse. Tem como saber por uma formulazinha. Vamos ver aqui, ó. Primeiramente, vamos ver essa tabelinha aqui, ó. Um triângulo. O número de lados de um triângulo é quem? 3, né? O triângulo tem 3 lados, né? Nesse triângulo, o número de triângulos formados, ou seja, para saber a quantidade de triângulos formados de um polígono, eu faço o quê? Lembrando que o triângulo é um polígono, né? Pego o número de lados, que é 3, ó, e subtrai de 2, né? Ou seja, dá um triângulo, né? Um só triângulo. Vamos ver, e a soma dos ângulos internos de um triângulo é o quê? Eu pego esse número, a quantidade de triângulos ó, que deu, ó, e multiplico sempre por 180. Ó. A soma das medidas dos ângulos internos dele vai dar quem? 1 vezes 180 dá 180. Todos nós sabemos, né, que a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo é 180. Aqui, ó, o quadrilátero. Vamos ver agora para o quadrilátero. O quadrilátero tem 4 lados, né? Para saber quantos triângulos são formados, formam um quadrilátero, quando eu traçar o vértice, a diagonal do mesmo vértice, eu pego o que? A quantidade de lados, que é 4, e subtraio de 2, né? 4 menos 2 dá 2. E para saber a soma dos ângulos internos, eu pego esse 2 aqui que deu, como resultado 2, ó, e multiplico por 180. Ou seja, um quadrilátero, uma figura geométrica de 4 lados, a soma dos seus ângulos internos dá 180. 2 vezes 180, né? Que dá 360. Aqui, ó, esse quadrilátero aqui, ó. Quando eu somar isso aqui, mais esse ângulo interno, mais esse outro ângulo interno aqui, a soma dele vai dar 360. Um pentágono é uma figura geométrica de 5 lados. Para saber a quantidade de triângulos que partem do mesmo vértice, quando eu traçar a diagonal, eu pego essa quantidade de lados, subtraio de 2, né? Ou seja, dá para formar quantos triângulos? 3. E saber a soma dos ângulos internos de um pentágono, basta pegar esse 3 e multiplicar por 180, dá 560. Ou seja, um pentágono, a soma dos ângulos internos de um pentágono dá 540 graus. 540 graus. E assim por diante, ó, um heptágono, que é esse exemplo que nós vimos aqui, ó, esse exemplo aqui, ó. Tem uma figura geométrica de 7 lados, né? Para saber o que? A quantidade de triângulos formados quando traçar as diagonais de um mesmo vértice, pego essa quantidade de lado e sempre eu subtraio de 2, né? Vai dar 5, ou seja, dá para formar 5 triângulos. E para saber a soma dos ângulos internos, para saber a soma desse ângulo aqui, esse aqui, ó, mais esse, ó, mais esse outro ângulo aqui interno, ó, mais esse e mais esse, para saber a soma dele, um somando com ele, com todos eles, faço o que? Pego esses 5 aqui, ó, e multiplico sempre por 180, ou seja, a soma dos ângulos internos aqui, ó, desse heptágono, quando eu somar tudinho, vai dar quanto? 5 vezes 180, que dá 900. Quando eu somar esses ângulos internos desse heptágono, dá 900 graus, tá ok? E assim por diante. Eu vou fazer também para o octógono e para o decágono. E para isso, tem para saber, descobrimos a soma dos ângulos internos de um polígono, tem essa formulazinha aqui, ó. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo, N, é dado por, aqui, ó, esse Szinho que indica soma, viu? É igual a soma dos ângulos internos. Se eu pedir a soma dos ângulos internos, eu vou colocar S, né? Soma dos ângulos internos igual a N menos 2 vezes 180. Que é N? É a quantidade de lados desse polígono que eu vou dar. Vamos supor um triângulo. Eu quero saber a soma dos ângulos internos de um triângulo. Um triângulo tem quantos lados? 3 lados. Aí você coloca aqui o 3. Vai ficar 3 menos 2 dá 1, né? 1 vezes 180, 180. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu der um quadrilátero, uma figura de 4 lados, né? Vou fazer o que? O S igual, no lugar do N, vou colocar a quantidade de lados, né? Vai ficar, se é um quadrilátero, vai ficar 4 menos 2 dá 2, né? Aí 2 vezes 180 dá 360. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus.
E se eu pedir aqui, ó, dê a soma dos ângulos internos de um decágono. Um decágono é uma figura geométrica de 10 lados. Vou colocar o que? É S igual. No lugar do N eu coloco a quantidade de lados desse polígono. No caso é um decágono, é 10, né? Vai ficar 10 menos 2 dá 8, né? E vou multiplicar esse resultado que deu, que no caso foi 8, por 180 graus. No caso, quando eu fizer 180 vezes 8, vai dar 1440. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um decágono dá 1440 graus. Tá, ok? Dito isso, vamos ver um exercíciozinho aqui. Ó. Exercício aqui. Ó. Calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. De 11 lados, de 8 lados, de 15 lados e de 20 lados. Fácil, só substituir aqui nessa fórmula aqui, ó. Aqui, no caso aqui eu quero a soma desse polígono aqui, ó, nesse A. 11 lados, vou ter que substituir o quê? O 11 aqui, né, no lugar do N, né? Vai ficar 11 menos 2 dá 9, né? E vou multiplicar o resultado que é 9 por 180 graus. O mesmo eu vou fazer para a letra B, para a letra C e para a letra D, ok? O 2, responda as questões. Um ângulo interno de um triângulo mede 35 graus e o outro mede 40 graus. Qual a medida do terceiro ângulo desse triângulo? Fácil, sabe? Só montar a equaçãozinha, né? Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Vou fazer o que? Esse, mais outro, o terceiro lado que nós queremos descobrir. Quando nós sabemos, vamos colocar x, né? Mais x igual a 180. E aí resolvemos a equação e achamos o valor desse terceiro lado. Do mesmo modo é o B. Ó. Dois ângulos internos de um triângulo medem 27 e 75. Um mede 27 e outro mede 75 graus. Quanto mede o terceiro ângulo? É fácil, do mesmo jeito. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Vou fazer esse, mais x, igual a 180. E depois resolver a equação e achar o valor desse terceiro lado aqui. Terceiro lado não, terceiro ângulo. Tá, ok? E por fim, esse 2 aqui, ó, no caso é o 3. Eu errei, aqui é o 3. Calcule a medida de A e B em graus indicada no triângulo abaixo. Eu quero saber a medida aqui, ó, desse primeiro aqui. Ó. Um triângulo, nós sabemos que a soma das medidas dele dá quanto? 180 graus, né? Vou somar aqui, ó, fazer desse mesmo modo aqui, ó. Vai ser A mais esse aqui, mais esse ângulo aqui que todos nós sabemos, né? Quando tem esse quadradinho, é um ângulo de quanto? 90 graus, né? Vai ser esse, mais esse. E sabemos que a soma dele dá quanto? 180, né? Ou seja, vai ficar A mais 60, mais esse aqui, igual a 180. Aí resolve e acha o valor de A. Quando acharmos o valor de A, também sabemos aqui por essa propriedade aqui, ó. Essa propriedade aqui, porque esse ângulo externo com o ângulo interno dá quanto? Um mais o outro, 180 graus, né? Quando eu achar o valor de A, vai ficar A mais o valor de A, né? No caso que já vamos ter achado, mais B igual a 180. Aí você acha o valor de B, tá ok? Pois bem, galera, por hoje é só e até a próxima, se Deus quiser.